Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras! Sejam todos bem-vindos ao programa Bate-Volta da programação do Na Trilha. O Bate-Volta que é um programa dinâmico, né, que a gente se propõe a falar 30 minutos sobre qualquer assunto. 30 minutos por quê? Para ser rápido, para ser instantâneo, para ser... a dar aquele gostinho de quero mais. E nada melhor que incluir na sua rotina esses 30 minutos iniciais, né? Então, eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok, Facebook... Onde mais, Carol? Acabou as redes sociais, acabou o repertório. Eu até fiquei aqui muda, né? E tem mais? Tem uma tela azul. Bom, eu quero deixar aqui ela se apresentar, já apresentei. Seja bem-vinda, Carol. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Carolina Faustini, né? Sou natrilheira, desde sempre. Advogada e de vez em quando tô por aqui, principalmente no bate-volta, né? Embora deixar claro aqui pra audiência que os episódios que ela mais curte participar são os episódios de turismo, tá? Não sei porquê, né, Carol? Ah, será? Será que é porque ela é uma turista aqui na trilha? Eu gosto de viajar. Tá bom, beleza. Bom, e agora eu vou deixar aqui, temos uma convidada, quem tá assistindo a gente pelo YouTube já viu a participação dela aqui, aliás, a presença dela aqui. Seja bem-vinda, se apresente, quem é você, qual é a sua história com Na Trilha, por que você tá aqui? Nossa, quantas perguntas. Então, oi galera, tudo bom? Eu sou Maria Júlia, eu sou capixaba, apesar de ter saído aqui do Espírito Santo um pouquinho, então tem 6 anos que eu moro no interior de São Paulo, lá em São Bento do Sapucaí. Sou médica, sou trilheira, antes de escaladora, mas porém escaladora, montanhista... E mais recentemente, mãe da Família da Montanha, então já fica o primeiro @, Família da Montanha. Já chegou mandando um jabazão logo, né? É isso aí. Família da Montanha, @Família da Montanha? @Família da Montanha, tudo junto, tudo minúsculo. E o que as pessoas vão encontrar lá? No Instagram? No Instagram, no Facebook também. Eu não tenho esse negócio de TikTok, não tô tão moderna assim, não. Na Família da Montanha, o que vai encontrar? Vai encontrar um casal de escaladores que arranjou um pacotinho novo e não sabia o que fazer, não sabia pra onde ir, se podia levar, quando que podia levar. E aí todas essas dúvidas misturadas com todos os aprendizados foram lançados lá. Então é um bom lugar pra quem é ou tá esperando o primeiro pacotinho, quem é aventureiro, quem é da vida outdoor e tá esperando o primeiro pacotinho, ou quem já tem aí um pacotinho por perto e tá meio em dúvida do... Peraí, agora eu fiquei na dúvida se o pacotinho é a sua filha ou se é o petzinho. Não, os pets vão com a gente sempre que possível. Falar, de vez em quando a Benta tá junto, é Benta, né? Benta, a gente tem 2, né? Tem a Benta e o Chico. Eles vão com a gente sempre que possível também. Peraí, o Chico eu não conheço. Não conhece? Então você não tá visitando a Família da Montanha. A Benta é a cachorrinha. A Benta é a fêmea, a gente tem 2 vira-latas. Cachorrona, né? Porque ela é a gente tem 2 vira-latas que foram adotados lá da Mantiqueira, né? Cachorros que foram abandonados e então receberam esse novo lar com a gente. A Benta foi a primeira, chegou primeiro, marcou mais presença, né? E a gente adotou 1 ou 2 anos depois, já tem 2 anos, 2 ou 3 anos que o Chico tá com a gente. O Chico é o preto e a Benta é a branca. 2 peludões. Caramba, deu um trava-língua aí que eu não consegui repetir, mas eu entendi, é isso aí. O Chico é o preto, a Benta é a branca. Aí, ó, viu? O Chico é o preto, a Benta é a branca. Tá bom, beleza. Deu certo. Deu certo. E aí, lá no Família da Montanha, @Família da Montanha, você coloca essas experiências, essas atividades, como que é se relacionar com sua filha. Qual é o nome dela? Helena. Heleninha. Né? Então, Helena tá com quantos anos? 2? Helena tá com 2 e 9. E a Helena, que agora tá lá em 2030 vendo esse vídeo. Helena, um beijo pra você. Que mico. Então, Maria Júlia, poxa, estamos muito felizes de você estar com a gente aqui, né? Eu já tenho uma relação de amizade contigo aí, o quê? De uns 10 anos, talvez? Pois é, eu tava tentando achar de quando que é. Eu acho que Tem eu comecei mais. a escalar em 2014. Não foi 2014 que eu acho que rolou a escalada, que foi quando eu te conheci. Que rolou o rapel primeiro, né? Sim. E a gente pode pular isso aí pra uma outra vez, Sim, né? a gente outro deixa dia essa contar. história do rapel para outro momento. Eu acho que foi 2014, tenho quase certeza. Não, agora precisa falar, né? Porque não pode fazer essa maldade com a audiência. Quando eu conheci a Maria Júlia, a gente estávamos operando um rapel comercial
E aí a prima dela, a Júlia Busato, né, ela sofreu um incidente, né, e caiu em cima dos cactos lá, que ela atribui a mim essa culpa, né, mas há controvérsias. Um dia a gente chama ela aqui, né, e a gente elucida essa dúvida. Mas um beijo pra você também, Júlia, que tá ouvindo a gente. E, poxa, ô Maju, a intenção de a gente gravar esse programa aqui, eu queria muito que a Carol estivesse junto também, por isso que ela tá aqui, é mostrar como que as rotinas podem ser inseridas no nosso dia a dia para benefício próprio, né? Para o nosso benefício e, de certa forma, beneficiando quem está junto com a gente, né? No caso, o filho, ou os animaizinhos, o companheiro, a família, os vizinhos. Porque como é diferente a gente ir na rotina quando a gente é sozinho e quando a gente forma uma família. Porque aí tem a sua rotina, a rotina da pessoa que está com você, aí a rotina do filho que vem, a rotina do cachorro, a rotina da casa, e é toda uma função, né? Nossa, uma função múltipla, né? E realmente, assim, e não é uma... A gente fala de rotina, mas tá longe de ser estático, né? Porque o tempo inteiro surgem novas pequenas rotinas e tudo tem que ser adaptado o tempo inteiro, né? E como é que é a sua rotina? Né? Deixa eu trazer a minha rotina hoje, tá? Hoje, eu acordo geralmente 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e atualmente não, mas qual que era a minha rotina que eu vou retomar ela? Você está falando que não é mais, mas tem coisa de 2 semanas que você não faz. Mas faz muito, para quem tem rotina faz muita diferença. Eu também tô nesse pacote aí das 2 semanas. Não, por isso que ele falou que não é uma promessa, porque é uma coisa que realmente só interrompeu momentaneamente. Mas então, vai lá, segue. Eu faço a minha caminhada pela manhã, né, entre 6 horas e 8 horas da manhã. Né? Por que entre esse horário? Que é o horário que eu acordo ou que eu levava a Júlia, a nossa filha, para a escola. Né? Como agora ela já não tem mais a escola, então eu posso ir mais cedo. E depois disso, eu iniciava as minhas atividades profissionais do dia. Né? Começava o trabalho. Mas o fato de ter ali a predisposição de todo dia de manhã fazer essa caminhada, para mim foi muito bom. Para mim foi muito bom, né? Com porque certeza. Tenho, né? Não sei se... Aliás, a Júlia, ela é uma médica, né? Qual é a sua especialidade? Reumatologia. Reumatologia. Vou receber hoje uma consulta grátis aqui, né? Você não, é isso que eu ia falar. Você não deseja receber uma consulta de reumato, não então, precisa. Tá bom. Então, vamos cortar essa parte aqui. Mentira, eu não vou cortar. Eu tenho uma dor no meu joelho que de vez em quando ela aparece. Eu ainda não parei para identificar o que é, além da idade. Querer a consulta da médica Não, grátis. mas eu escutei aí os últimos episódios e disse que melhorou, que não então, tá justamente mais. por conta dessa caminhada. Né? Bom. Justamente por conta dessa caminhada que me auxiliou. Então, ter essa rotina para mim foi bem benéfico, né? Para você, como é que você enxerga isso contigo? Você fez porque tinha que fazer mesmo? Tinha que arrumar algo para fazer? Ou você já inseriu a rotina esportiva no seu cotidiano? Como é que foi para você? Eu acho que o esporte é sempre um gatilho muito grande para a rotina, né? Porque normalmente quando você pratica alguma atividade física, você tem o desejo de melhorar dentro daquela atividade, né? Seja qualquer que seja a atividade, você... Nossa, eu consegui fazer tal coisa, agora eu quero fazer um pouquinho melhor isso. E aí, normalmente para você alcançar essa melhoria, você tem que se dedicar. Não tem nada na vida que venha sem a dedicação. Tem que e ter aí treino, você vai né? inserindo. Eu sou bastante preguiçosa, então se eu não tiver um estímulo, eu abandono mesmo os treinos. Mas por quê? Preguiçosa por quê, na sua opinião? Não sei, eu adoro dormir, adoro ficar à toa, adoro. Se eu pudesse ficar daquele... Se fosse verdadeira aquela promessa de você ficar deitadinha e o exercício fazer pra você, eu com certeza tem aqueles aparelhinhos, né, que dão choquinho. Funciona, né? Eu acho, não sei. Também não sou de astronauta, né? Deve funcionar, alguma coisa deve funcionar, né? Mas não funciona pra cabeça, né? Vai funcionar só o estímulo muscular, mas já a é cabeça alguma coisa. Não para fazer atividade física de desejo, digo para você alcançar a melhoria, porque essa dedicação, assim, por exemplo, para mim, né? Então, no meu caso, qual foi o meu esporte estímulo? A escalada foi quem me trouxe o maior ganho de estímulo de rotina na vida. Eu pratiquei algumas atividades antes, mas nada muito sério. Acho que das atividades, a que me despertou pro prazer foi o squash. Olha. Eu pratiquei squash com uma amigona minha aqui, quando morava aqui em Vitória, né? Foi o primeiro esporte que me fez levantar
cedo. Então a gente... Deu a disposição, né? Eu não me lembro que horas, mas eu acho que a gente treinava tipo de 6h30, 7h30, porque tinha que ser antes do trabalho. Não lembro o nome da amiga, né? Não, a amiga, eu lembro muito, é Carol. Minha Carol. Parceirona, Carol, mas não a Carol, é a Carol Pérez, né? A minha amiga da vida inteira. E a gente... Era o esporte que eu falei, nossa, existe isso, acordar, porque é muito comum, a gente vê esses memes, né, no Instagram. Ai, o dia que eu acordar de manhã cedo para fazer atividade física, me interna que eu tô doente. E não é isso, é o que eu falo muito para os meus pacientes também. Você tem que encontrar a atividade que te motiva. Tem que encontrar aquilo que te dá prazer. Tem que ter aderência, né? O squash foi o primeiro, foi o que eu percebi, me fez perceber que era possível você acordar de manhã cedo, vencer a preguiça, vencer a cama para se propor a fazer alguma coisa. Isso foi muito legal, perceber que tinha algo desse tipo. E aí, na sequência, vieram as atividades do mundo outdoor, que aí me trouxeram uma outra pegada, né? A gente costuma dizer, quem faz qualquer esporte de montanha, a gente costuma dizer que não é exatamente só um esporte, né? É um estilo de vida. Sim. Muda a tua conduta. Me mudou o suficiente para me tirar de um centro urbano e me colocar lá numa cidade completamente... uma cidade de interior, pequenininha, né? Bem inserida no meio da... Hoje eu moro numa chácara. Uma rotina bem diferente, né? Então, é muito diferente. E o esporte, eu acho que é não, a fazenda, né? Vamos colocar assim. Né? É uma chácara, é uma chacrinha. Não é assim. Um dia a gente chega lá. Então, vamos lá. Mas então essa rotina, pra mim, o estímulo sempre veio em relação ao esporte. Então, quando eu comecei a praticar escalada, na escalada a gente tem esse desejo de, eu quero escalar tal lugar, eu quero escalar tal via, quero escalar tal graduação. E se você não se propor a melhorar, você não vai conseguir atingir aquele objetivo, porque você vai sempre subindo o grau de dificuldade, né? Então, isso trouxe. Então, eu já tinha uma rotina antes da Helena, a gente já tinha, na verdade, eu e o Dani, né? Que é meu marido, e a gente mora lá em São Bento. Quando a gente se mudou para lá, a gente criou essa rotina, tanto dos dias de escalada, então a gente estava até comentando antes, né, que a gente diminuiu a velocidade de vida, então a gente tinha a quarta-feira, que era sagrada de escalada, a gente escalava na quarta-feira, escalava no final de semana e se propunha a treinar mais 2 dias durante a semana em academia. Peraí, então você tinha... Academia comum? Academia comum. Você tinha 5 dias de atividades? Não, academia comum. 5 dias de atividade esportiva? 4, nessa conta aí são 4. 2 dias de escalada em rocha e 2 dias de treino indoor, né? De treino indoor na academia comum, tá? Não era parede, não. Porque lá, o que acontece? Como a gente mora academia em São Bento... Academia comum, academia de musculação mesmo. Tá. Como a gente mora em São Bento, que é um paraíso da escalada, e tanto eu quanto o Dani, a gente curte muito mais a escalada em rocha do que a escalada em resina. Eu também. O que a gente vai escolher? Se eu tenho tempo para escalar, eu vou na resina, eu vou na rocha, eu vou na rocha. Pois é, a mesma coisa no nosso caso aqui. A gente mora em Vila Velha, no Espírito Santo. Nós temos bons centros de escaladas indoor, né? Que tem, pelo que eu sei, são 3 muros que a gente tem próximos da gente aqui, que é possível a gente participar. Mas a gente prefere a rocha. Inclusive, a gente aguarda convites para que a gente possa visitar esses muros e fazer uma gravação lá dentro, hein? Quem sabe? Vai ser legal. Vai ser legal, bacana, bem né? bacana. Porém, nós temos o Morro do Moreno. Sim. Nós temos... O Morro do Moreno é nosso quintal. É nosso quintal. Eu vou a pé para lá, Sim. né? E chego lá em 20 minutos. Obviamente que eu não tenho feito isso. Onde o Renan caminha todos os dias, ele necessariamente passa pelo Morro do Moreno. Então, tá dentro já desse raio aqui de atuação meu aqui. Tem Vitória, né? Que tem lá a Ilha do Boi, que Redi e a Lúcia fala tanto aqui, que foi onde você... Que foi onde a gente começou, foi onde eu comecei. Foi minha primeira escalada. Aliás, eu tenho orgulho de dizer isso, porque, cara, a Júlia já falou isso publicamente em algum lugar, né? Pelo menos lá no encontro de escalada em Viana, não sei se você lembra, né? Que ela conheceu o esporte outdoor graças à nossa atuação, né? Sim, graças a você e aos equipamentos da Silvia. É verdade. Então, um baita agradecimento a vocês dois, porque você se dispôs a fazer essa introdução, né? Levou a gente na Ilha do Boi, eu e a Júlia, pra escalar a Via dos Babies. Me lembro como se fosse ontem, né? E com os equipamentos, você perguntou o tamanho de sapatilha, pegou os equipamentos da Silvia. Silvia muito obrigada. A doutora Silvia, que já gravou com a gente aqui também. Já. Ou seja, é uma comunidade pequena, mas que todo mundo se conhece, mas de grande coração. E foi amor à primeira rocha, né? Não tem erro. A gente costuma dizer que ou você apaixona ou você chuta o balde. Eu achei que você ia usar aquele outro comentário, né? Que
quem vai pra escalada tem que tomar cuidado, que pedra e pó vicia, né? No caso, pedra é a rocha e o pó é o carbonato de magnésio. É bom explicar. Que é bom, muito bom ficar claro aqui pra nossa audiência. Vai que tem um corte aí meio fora de contexto. Mas, não pode. Em relação à rotina, nessa época que eu comecei a escalar na Ilha do Boi, era sagrado, toda terça e quinta. Ainda tem, toda terça e quinta. Não, digo, pra minha rotina, Sim. fazia parte da minha rotina vir escalar na Ilha do Boi, terça e quinta. E teve uma época que a gente conseguia, eu tinha uma carga horária mais branda e você conseguia fugir do trabalho, acho que mais cedo, lembra? A gente ainda ia, foi quando você fez a sua primeira guiada, eu morrendo de medo de dar cega da sua primeira guiada, eu lembro verdade, disso. É a primeira vez que eu livro guiei. pra poder saber te vigiar, pra saber corrigir se você guiasse Mas você já tinha errado. feito o curso? Já tinha feito o curso. Não, eu tava apta. Mas entre estar apta e estar tranquila, né? Acho que a primeira segue de guiada, a gente não esquece. E a primeira guiada também foi bem era a sua primeira guiada. Né? Era a via que a gente escalava de olho fechado já, né? Mas, tanto que na sequência também fiz a primeira guiada, assim, não demorou muito. É verdade. Então, lá. tem um histórico aí legal de marcações aí, Sim. né? Eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa que te apresentei a escalada, Sim. que te apresentou a escalada, e você foi a primeira pessoa que me viu guiando, né? Foi. E, caramba, que doideira, né, Carol? E a Maria Júlia participou da primeira escalada tradicional da Carol. Foi. Lembra? Ah, sim, Eu lembro. Eu vi fotos ontem. que eu tava Sério? Eu tava limpando o meu drive, porque a Gabi falou comigo assim, Carol, os e-mails estão voltando na sua caixa. Aí eu fui limpar o drive, aí você, Bizinoto e Renan. A gente arrumando os equipamentos pra entrar dentro do carro. Eu tenho essas fotos guardadas, eu tava vendo Foi ontem. massa demais essa escalada. Foi nessa escalada que caiu o freio de alguém também, não foi? O Bizinoto derrubou o meu freio. Era o seu, foi na minha cabeça era o freio do... Não, e eu tava grávida do Emanuel, e não sabia, né? E eu não sabia disso também, não. Primeiras coisas, não sabia? Eu tava grávida do Emanuel. Você lembra que eu passei mal no dia lembro. antes? Subindo e desisti. Aí você Lembro. falou comigo assim, foi você que falou até. Não, amanhã a gente vai contigo, a gente escolhe outro lugar e tal. Vocês estavam cansadaços, tinham escalado o dia inteiro. E foram escalar comigo, gente. Ó, isso é grupo. Parceria, grupo né? assim. Não, a gente vai lá com você amanhã. Peguei uma sapatilha do Brunoro. do Brunoro José Augusto emprestada. Brunoro. E não era sapatilha. Eu achei que eu tinha passado mal porque a minha sapatilha estava desconfortável. E não era sapatilha. Eu estava grávida do Emanuel. Era o Emanuel. E a gente subiu tudo e desceu. E ainda fiquei com as pernas todas doloridas aquele dia. Os três, né? Porque eu fiquei de boa. Eu lembro que pra mim foi tranquilo. Os três lá arrebentados. Tá cagadinha, amor? Porque eu andava igual um pato, assim, que a perna não respondia. Eu acho que eu tenho esse vídeo ainda. Eu vou ver se eu consigo restaurar e colocar na hora de publicar esse episódio. Não sei se isso... Que os três ficavam andando todo com as pernas bem doloridas. A gente lembrou outro dia do cara Zé Perdigoto? desdentado. Eu lembro disso na aí muito janela bem. do seu carro. Ele falou qual que era a palavra que ele... Dorme. Ele dorme. Muitas gotículas voaram. Mas tá vendo, a gente já tinha uma rotina até nessa época. Sim. E isso também fazia parte da rotina. A gente, logo no começo, a gente treinava... A Ilha do Boi era um treino. Sim. A gente ia escalar a Ilha do Boi, mas... Na Ilha do Boi, né? Mas não era... O nosso objetivo não era esportiva. Naquela época só fazia trad. O objetivo era tradicional. Então, a Ilha do Boi era uma rotina para que a gente chegasse no final de semana e partisse para algum interior. Pudesse ir para uma atividade mais intensa. Para ir para uma tradicional, né? Uma escalada tradicional de montanha mais bem preparado. Isso gera uma rotina. Vamos só melhorar esse vocabulário aqui para quem não é montanhista, né? Quando a gente fala, vira esportiva e tal. Tá. Por mais que existam vários episódios do Na Trilha aqui que a gente explica isso, eu acho interessante a gente colocar e contextualizar, porque sempre está chegando gente nova. Então, o que são vias esportivas? São vias mais rápidas, né? Vias até 60 metros, até 30 metros, né? Mais ou menos, que você pode, assim como numa academia de musculação, você pode ir lá rapidamente fazer sobe, desce, fazer uma vezes. série de atividades de esportes, né? Uma série de atividades ali e depois ir embora. Já uma via tradicional, são vias que você pode ficar aí, né, o dia inteiro escalando, né? 200, 300 metros, né? Dependendo do grau de dificuldade da via. E era isso, a gente ficava treinando durante a semana em um local de fácil acesso, de fácil execução e que a gente pudesse ter ali várias repetições, ou seja, treinar o corpo, treinar a pegada da mão, treinar a força do pé, treinar posicionamentos, movimentações, para que no final de semana nós pudéssemos de maneira
menos sofrida, ficar o dia inteiro na pedra. Então, nesse dia especificamente, a gente iniciou as atividades por volta de 6h30, 7 horas da manhã. Você acha que eu lembro, né? Sim, foi mais ou menos isso. Que aí lá em Águia Branca? Águia Branca. Foi aí tomamos o café e... Nós descemos, era 7 da noite, nós ficamos 12 horas na pedra. Exatamente, foi de 7 a 7. Nós ficamos... Cipolate. Pode fazer jabá? Não. E aí, nós ficamos de 7 a 7 na pedra e vimos o pôr do sol e tal, tem fotos bacanas demais, então o Bisinoto... é linda, né? Nossa, maravilhosa. O Bisinoto foi o cara que ajudou muito a gente, porque ele subiu guiando contigo, né? Revezava, e eu subi guiando a Carol, né? Só que aí entra a pegadinha, né? E aí entra a surpresa e talvez a informação que ninguém soubesse na época. Não, acho que eu falei. Eu tava muito nervoso para guiar a Via, porque passaram pra gente que ela tinha uma graduação e ela era mais que aquilo. Né? Eu acho que você não me contou isso, não. Lá no Croqui a graduação era 4, no Crux, e lá no local ela era 5B, alguma coisa assim. A gente identificou que era um 5B. E era a minha primeira via tradicional. Né? Era uma graduação... Estava bem intenso. Era uma graduação que era mais ou menos um 5º grau, 5º A, por aí. Só que ela era em aderência. A aderência é um estilo que eu gosto, né? Aí não vou esmiuçar aqui, não. Até por causa do tempo, né? Até mesmo por causa do tempo. Mas é um estilo de escalada que me deixava tranquilo. Mas em alguns momentos eu escorregava e tal. E como a Maria Júlia já tinha subido, ou o Bisinoto já tinha subido, eles já estavam levando a corda. Se fosse eu o primeiro a subir, eu não teria conseguido. Então, como vocês subiam... A cabeça aquele dia não estava ajudando. Porque você já estava... Eu estava nervoso. Mental é fogo, né? Porque eu me preocupava com a Via e me preocupava com a Carol subindo. Imagina se eu soubesse que a Carol estava grávida. Pois é. Não, aí eu acho que eu nem tinha subido. Aí, nem eu. Acho que eu nem tinha ido. E aí, a cabeça não ia deixar. O fato de eu subir guiando, mas olhar pro lado e ter uma corda ali... Se eu puxasse, eu ia derrubar todo mundo. Mas bem que não derrubou, né? Pro emocional, olhar a corda ali, pra mim, fez muito sentido. Sim. Né? Então, eu subi ali e falei, tá difícil, tem a corda aqui. A então, rotina tá de boa. que a Maria Júlia falou do treino... Ajudou muito nisso, importante nesse momento, porque quando vocês saem para uma... né, quando a gente sai para um lugar maior... para uma via maior, ou para um lugar desconhecido, que é a primeira vez que você está fazendo, tem o fator emocional. Sim. E aí, quando você já treinou o fator técnico inúmeras vezes, te deixa bem mais tranquilo. É indiscutível, né? isso, então, né? É muito importante essa rotina de atividade, de treino que seja. Se a pessoa não for esportista para treinar alguma coisa específica... A atividade em si preparou o corpo e a mente. Então... A gente vive falando isso, né? Eu quero começar a praticar montanhismo. O que eu faço? Por exemplo, na família da montanha. Eu tô com um filhinho novo aqui. Me dá sugestão, onde eu posso ir? Onde seria uma boa trilha para começar? A melhor trilha para começar é aquela mais próxima do seu conforto. E que você tenha de menor duração possível e que você tenha maior segurança de conhecimento. Eu já fui várias vezes fazer aquela trilha no parque. Putz, essa é a trilha perfeita para levar seu filho. Maju, acho que você podia voltar pra gente falar disso, hein? Vamos falar. Como inserir crianças nas atividades de isso é fantástico, atividades cara. Esse tema é muito legal. E quando a gente teve a Helena, a gente buscou essas informações. Hoje tá um pouco mais fácil, você tem mais gente naquela época, né? E lá fora, é natural levar a criança no outdoor. Lá fora, que você diz, no fora exterior do Brasil. Europa, principalmente, né? É muito natural. E aqui, a resposta que eu perguntava, eu falava, mas posso levar a Helena? Mas com quanto tempo? Com 2 meses, depois de vacinar. Mas depois de vacinar, mas eu não tô levando ela no shopping. Não tô indo expor minha filha a doenças transmissíveis pelo ser humano, né? Eu tô levando ela pra natureza. E realmente, assim, é um tema que... em tese, seria onde ela teria nascido se não tivesse a cidade, né? O Dani gosta muito de dizer que ele se espelhou muito nos índios, né? Ele falava assim, mas e os índios? Mas por que eu não posso ir com a Helena? Mas e os índios? O Dani sempre fala isso, né? Dos índios. E faz a gente pensar. Então, com certeza, é um tema que vale muito a pena. Eu acho que... explorar, né? A gente fez o primeiro camping da Helena aqui no Espírito Santo, numa abertura de escalada. Não sei se vocês lembram, mas acho que vocês estavam lá, né?
Eu Não, sou a muito gente ruim de não memória, hein? conseguiu ir Qual foi o naquele lugar? ano. Foi Engraçado, ela falou que a memória dela tava muito boa, né? E agora... Não, a gente não minha memória é foi. uma porcaria. A gente não foi naquele ano. Eu não lembro o que aconteceu que não deu pra ir. Eu não lembro Tá, mas também. olha só, voltando sobre a questão da rotina, uma coisa que eu sempre falo, e eu acho interessante a gente pontuar isso, é que quando a gente está no ambiente amigável, é a oportunidade que a gente tem para treinar as dificuldades. Sim. Né? Então, o que eu falo é, treine a dificuldade no momento de facilidade, porque quando vier um momento difícil, você vai ter facilidade para sair dali. Sim. Né? Então, não sei se eu cheguei a fazer isso contigo, mas com Carol lembro que já, com Bianca também eu fazia muito isso, com o Nicolas Boing. As pessoas que ficavam junto comigo, quando a gente estava num ambiente tranquilo, um ambiente controlado, né? Em ambiente de Criava aventura. uma situação... Um ambiente de aventura nunca é 100% controlado, mas num ambiente que estava mais confortável, que é tudo mais próximo, eu propunha sempre, vamos fazer aqui uma ascensão em corda fixa, vamos simular um acidente, Sim. vamos trabalhar essa atividade. Perdeu o meu freio, o que eu vou fazer agora? Né? Eu sempre propunha isso. Então, é um momento que você tem, porque quando acontecer um perrengue, né? E perrengue certamente vai acontecer na vida de todo mundo que se propõe a uma vida outdoor, você, no automático, pela rotina que você já estabeleceu, você vai realizar aquilo de maneira mais suave. Eu acho que não é só pro perrengue, né? Pro seu próprio... pro seu desenvolvimento mesmo esportivo. Por exemplo, você estava falando, estava me lembrando aqui, eu recentemente iniciei na corrida de montanha, né? Então, é um esporte novo que eu trouxe, que hoje me agrega muito, muito mesmo, até porque é uma rotina mais confortável para mim. Eu moro no meio da montanha, né? Então, eu saio de casa, faço um percurso de 1 hora e volto acabada, né? E estava comentando sobre isso, né, de treinar o perrengue. Eu fui fazer uma viagem de escalada com um casal de amigos, com outro neném também, da mesma idade da Helena. E a esposa, né, a Maíra, que é a minha treinadora, ela quem me acompanha, ela que faz os meus treinos, ela é corredora de montanha também. E aí é claro que a gente se hospedou. Se hospedou não, a gente estava numa casa, né, a 2 quilômetros do pico da que a gente estava escalando. E ela me fez voltar correndo depois do dia de escalada. Muito obrigada, Maíra. Mas e durante a corrida, e foi muito bacana, né? Lógico que ela me convidou, né, gentilmente, mas como treinadora, vocês sabem como funciona, né? Se você quer... convite, É aquele convite meio que... Se não quiser, tudo bem, mas não fala mais comigo. Não, mas... vamos, vai ser bom pra você. E foram só 2 quilômetros, ou 2 quilômetros e um pouquinho. E eu tava muito cansada, obviamente, né? Você vai pra escalar em viagem, você dá tudo que você tem na escalada, né? Sim. E ela falava, você vai... 2 quilômetros é muita coisa, velho. Em trotinho, né? Em corrida leve. E ela falava, olha, 2 coisas que ela falou que ficaram muito na minha cabeça. Uma foi, você vai ver, quando você estiver correndo um outro trecho, que você estiver muito cansada, você vai se lembrar, poxa, se naquele dia que eu estava muito cansada da escalada, eu ainda assim consegui correr 2 quilômetros, poxa, será que eu não consigo hoje? E realmente, isso fica na minha cabeça, sabe? Vira e mexe, em algum momento da corrida de muito cansaço, eu fico lembrando disso, né? E a outra coisa você consegue ir mais do que você se planejou a fazer. Você consegue dar um pouquinho a mais. Você tem que respeitar os seus limites, não vai mais devagar. Aí ela me deu algumas dicas, né, de como correr cansado. Basicamente é isso. Como correr cansado. Tem algumas técnicazinhas para você se desgastar um pouco menos, né? Senta, descansa. Não é bem assim. Mas funcionou, entende? Então, assim, eu acho que não é só para você prevenir, estar preparado para o perrengue, mas para você evoluir enquanto esportista mesmo, né? Independente do grau A última vez que nós fomos lá na Ilha do Boi, a gente levou os meninos, né? E aí a gente ficou ali na base da via enquanto escalava. E o Emanuel falou bem assim, eu quero escalar. Só que naquele dia não tinha equipamento para ele, do tamanho dele. E o Redi prontamente, vamos fazer uma cadeirinha para o Emanuel. De fita. E aí ele preparou toda uma cadeirinha para ele. E aí a Silvia, de novo, emprestou a sapatilha dela para o Emanuel. A Silvia tem equipamento para tudo, velho. E sempre a mão ali, né? Ela emprestou a sapatilha dela para o Emanuel. Aí pegamos Beijo, Silvia. Um capacete. E foi tudo se ajeitando ali naquela situação. Então, assim, os momentos vão acontecendo a partir
de que você se propõe a fazer. E ele escalou. Essa rotina para as crianças é muito bacana. A Helena, por exemplo, a Helena se apoderou dos meus... Tem uns mini bandzinhos, né, que a gente usa para fazer exercício em casa, aqueles coloridinhos, circulares, né? Helena se apossou. Eu, para poder pegar o mini band para treinar, eu tenho que pegar escondido, porque fica no quarto dela. O que é o mini band? Então, é isso que eu falei. São aqueles elásticozinhos, né, circulares, que normalmente você coloca, por exemplo, nas duas pernas para poder fazer o treino, né? Aí tem vários tipos de treino que você pode fazer e são coloridas porque cada cor tem uma tensão, né? Uma mais forte, outra mais fraca. Tem umas mais fininhas, outras mais largas também. E a Helena, tipo, ela pega o TRX em casa, ela finge que tá fazendo exercício. Essa rotina para as crianças, ela vê você praticando alguma coisa. Ela quer repetir. Nossa, é muito legal. Eu acho isso fantástico. Sim. Ela fala pra... uma das minhas rotinas de treinar na casa dessa minha amiga, que é a Maíra, né? Ela tem o Bento, que é da mesma idade da Helena, exatamente a mesma idade. E ela falou, um dia que você vier treinar aqui, traz a Helena, que ela fica brincando com o Bento, né? Só que ela inventou que o treino não ia começar na casa, ia começar na ladeira antes da casa. A gente começava a corrida na ladeira. E aí ela pegou a Helena no colo, enquanto eu fazia o treino, e a Helena ficava, coi, mamãe, coi. Então, essa rotina, ela tem benefícios para você. E que nem, acho que você falou isso na chamada, né? Existe o benefício próprio da rotina, do treino para si, o que eu vou ganhar, o que eu tô aprendendo, o que eu tô desenvolvendo. Sim. E o benefício social, E o benefício social, o benefício das pessoas que estão no entorno. Principalmente aqueles mais próximos, né? Sim. Assim, o núcleo ali. Sim, mais o núcleo próximo. do entorno. Não tem, eu acho que... E olha, a gente começa a falar um pouco aqui como se fosse muito velho, né? Porque depois dos 30, eu costumo dizer velho. Que é um eterno recomeço. É um tal de para e recomeça, diminui e acelera. Poxa, eu também venho aí de umas 2 semanas, talvez 3 aí, com uma redução de treinos. Já tô aqui pensando, meu Deus, né? Então, meus treinos começam geralmente 7h30. E vão começar às 6h30. Ai, meu Deus, e minha rotina agora? E essa alteração de 1 hora faz toda a diferença. Muda tudo. Né? E eu acho que pode ter até um outro programa pra gente falar disso, né? Essas inserções de atividades, como a gente faz isso, inserções de rotinas. Sim. E o nosso tempo tá acabando, né? Sim. É uma pena, né? Eu acho que no programa próximo que ela vai falar da inclusão das crianças ali na rotina de treinos e nos passeios outdoor, essa mudança de rotina que você falou ali, que às vezes 1 hora faz toda a diferença, entra exatamente ali. Porque aqui somos 3 com filhos, né? Então, a gente não vai falar talvez tanto de solteiros, porque os solteiros têm mais facilidade de fazer esse jogo de cintura ali dos horários. Mais liberdade, mais flexibilidade, né? Você toma conta só da sua rotina. E quando você tem filhos, tem que tomar conta da rotina do filho, que geralmente é a prioridade. Exatamente. Mas aí eu vejo que essa rotina, quando você tem um outro alguém aguardando você se propõe com mais intensidade. E não tô falando só de filho. Você aproveita mais o seu momento de treino, é isso? Exato. Por quê? Porque ele é tão suado. E raro. Mas não somente isso. Eu falo porque tiveram alguns momentos em que, se não fosse a obrigação de levar minha filha na escola, eu não teria ido treinar. Né? Não teria ido realizar aquela atividade. Porque você encavalou uma coisa na outra, né? São assim, alguns estímulos que você tem. E existiram momentos em que eu queria fazer atividade, mas aí, de repente, trabalhando até mais tarde, outras atividades e Carol tem que botando... buscar filho na escola. Carol sempre me demandando coisa pra fazer, que fica até mais tarde também. É verdade, não é mentira não. Tô brincando, não tô reclamando não. Mas é verdade. Não, brincadeira. E aí, quando dava a hora de fazer atividade, aí chegava uma mensagem, 5 horas da manhã, 6 horas, e aí, cara, vamos lá, não vamos, né? Fábio Hertel que o diga, né? A pessoa que me acompanha bem hoje. E eu falei, tá, já que eu me comprometi com ele, então eu vou, né? Eu não pra gosto... não deixar o outro na mão também, pra não deixar o outro na mão. Isso é uma dica legal. Isso é algo bacana. Sempre ter alguém no backup ali. Pra comprometer o seu negócio ali, né? Porque eu acho que vai muito do perfil de cada um. Eu falo isso, né? E faço muito essa recomendação nos consultórios, pros pacientes também. Eu falo, olha, você tem que entender como é que funciona pra você. Pra mim, eu falo pra minha treinadora, eu falo pra Maíra, né? Eu preciso do chicote. Eu preciso de alguém me passando o treino e falando... Vai. A gente faz um treino em pista, por exemplo, que é como se fosse o treinar pra outdoor, né? A gente faz o treino em pista e, cansativo pra caramba. Eu dou o meu máximo ali e se não tivesse ela ali
mandando Você chicote, desiste, falando, vai, você para. olha, aperta, aí você Se consegue mais. tivesse ali, já era, né? Eu não faria o mesmo treino. Então, pra mim, funciona assim, mas pode ser que pra outra pessoa funcione melhor treinando sozinho, né? Cada um tem um perfil diferente. Verdade. É verdade. Maria Júlia, obrigado por estar junto com a gente Poxa, aqui. super prazer. É uma alegria de verdade estar com você com a gente aqui. Poxa, ela que de vez em quando lá nas redes sociais cita o Na Trilha lá, olha, ouçam lá o Na Trilha, né? Ficamos felizes de fazer parte, de certa forma, da sua história, assim como você também faz parte da nossa história, né? Em vários momentos marcantes você estava ali também, então obrigado por estar com a gente aqui. Deixa aí o seu recado final nesse episódio, né? Para a audiência. E deixa aí suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, o que elas vão procurar. Aliás, o que elas vão procurar depende delas, mas o que elas vão encontrar nas suas redes sociais. Muito obrigada pelo convite, é um super prazer estar aqui com vocês hoje, né? E realmente, assim, é muito gostoso olhar pra trás e ver o quanto que a gente participou junto de momentos importantes, né? Isso aqui é a amizade em si, é isso aí, estar por perto e participar de momentos bacanas, né? Compartilhar, não só os momentos bacanas, também os perrengues, né? Tem perrengue também, tá? Que ela já socorreu muita coisa. Carro, que acabou bateria. Mas é isso mesmo, assim como é. A gente, né, é um socorrendo o outro. A vida é isso, né? É verdade. E, bom, realmente, muito obrigada. Um super prazer estar aqui. Espero que a gente consiga gravar mais mesmo, né? Já gostei. Assustei um pouquinho aqui, mas já gostei. Gostou? Ficou à vontade? Gostei. Não, vontade acho que ainda não. Eu ainda tô meio assim, meu né? Deus. Acho que no próximo eu consigo ficar mais à vontade. Vamos lá. Minhas redes sociais, então, que eu comentei. A minha pessoal, que é o @majuwb. Vai encontrar de tudo um pouco, vai. É bem rede social... É rede social de médico que só tem não ali? Não é. Não vou passar. Tem a rede social da parte profissional, mas tudo não bem, acho que mas não é você não usa o pessoal como profissional, né? Não uso. Normalmente não. Só se for alguma coisa que eu acho que é aberto? um perfil é aberto. Tá bom. Bacana. Eu acho que é. Se não for, vai ser. Eu acho que é. Se não for, vai passar a ser. Tá, isso aí, mas eu acho que é assim. Então, o perfil pessoal é isso. Eu acabo falando um pouco mais dessa rotina de treino também. Eu acabo postando um pouco da minha rotina de treino, porque é nítido o quanto a gente se estimula vendo a rotina das outras pessoas, né? Então, sim. Eu acho legal isso. Isso é verdade. E diz as más línguas que se você não posta, você não fez direito, né? Não foi pro Strava, não treinou, né? Não treinou. Não é bem assim, mas tudo bem. É isso. E o perfil da família, que é o @família da montanha. Então vai encontrar muito esse perfil família outdoor, né? O que a gente compartilha com a Helena Outdoor, normalmente tá lá. Show de bola. Então é isso, ouvinte. Carol, quer deixar algum recado final? Não. Nossa, meu Deus. Não quer falar do seu programa? Não quer falar das suas redes sociais também? Então tá bom. Minhas redes sociais eu nem falei, né, no início. Não falou. Ok, @Carolina Faustini. Eu também lá é só rotina de casa mesmo, né? Família e tal. As redes sociais do escritório são diferentes. Eu também não Bom, ela não fala, eu vou falar. Ela tem um programa chamado Ouvindo Direito, um programa que fala do mundo jurídico de uma maneira mais coloquial, uma maneira mais simples de você entender vários aspectos ali do seu cotidiano, enfim. Tem vários quadros legais lá. Inclusive, tem a voz da Maria Júlia também em uma das vinhetas. É verdade. É mesmo. Né? Caraca, Maria Júlia, muito presente na nossa vida. Eu também tinha esquecido disso. Mas vendo? Você lá também. Eu sou a cobaia, precisou de alguma coisa. Manda aí um áudio falando tal coisa. Não, é aquela pessoa que a gente pode contar. Quando chamar, ela tá sempre de prontidão. Obrigado, Maju, pela sua participação com a gente aqui. E você, ouvinte, diz pra gente como que esse episódio que colaborou contigo, como que você tá incluindo ele na sua rotina e como que a rotina é importante pra você ou não. E o que você tem feito para estimular, desenvolver e, enfim, crescer em cima disso, né? E diz pra gente, manda lá no @natrilhapc, que é o nosso perfil do podcast, ou nas nossas redes sociais também, @natrilhapc, no Facebook, no Twitter, porém, principalmente no Telegram. É onde a gente tem uma comunidade, vários ouvintes, né? Vários participantes que já gravaram aqui com a gente, estão lá, tirando dúvidas, tirando sarro, tirando onda da cara dos outros, né? Que acontece muito. Postando foto, postando dúvidas. Não é uma comunidade para pegar dados de ninguém. A gente não faz isso, não tem essa prática. Mas, de fato, para que a gente possa criar essa comunidade e desenvolvê-la cada vez mais. Eu sou o Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais. Fico por aqui. Um grande beijo, até a próxima e tchau! Tchau. Tchau, tchau. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.